Olá pessoal, tudo certo? Nós vamos então dar início agora à nossa aula assíncrona de geografia, tá bem? E nós vamos dar sequência ao assunto do livro onde nós havíamos parado. Então, nós vamos começar a trabalhar agora a formação da Terra, que foi o assunto onde nós havíamos parado, tá bem? Bom, então, a dinâmica da crosta terrestre e a formação do planeta Terra. Vamos lá. Bom, esse esquema que apareceu para vocês, ele mostra, né, um recorte lateral da superfície terrestre, onde vocês conseguem observar a partir deste outro recorte quais são as camadas que formam a superfície terrestre, tá bem? Então, nós começamos falando da litosfera, ok? A litosfera ela é formada pela crosta terrestre. A crosta em si ela é dividida entre a crosta oceânica e a crosta continental e pelo manto superior. A crosta terrestre ela é fragmentada em diversas placas, são as chamadas placas tectônicas. E essas placas estão em contato direto com o manto superior. É por isso que crosta e manto superior formam o que nós chamamos de litosfera, que acabou de aparecer para vocês aqui nessa chave, tá bem? Então, crosta terrestre e manto superior, ambos formam aquilo que nós chamamos de litosfera, tá bem? Aí, essas outras camadas que aparecem aqui para vocês, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, são as camadas da atmosfera, tá bem? Sendo que a troposfera é a camada que está em contato direto com a litosfera, ou seja, com a superfície terrestre. Mas aí a atmosfera é um assunto que nós vamos ver depois, tá? E a gente vai estudar cada uma dessas camadas e as suas características. Seguindo, o manto, se vocês observarem aqui, tá bem? Ele é essa faixa que está em contato direto com a crosta e se estende até o limite do núcleo. É por isso, né, que a gente fala que o manto ele representa 83% do volume da Terra. Ele está em contato com a crosta e com o núcleo, ou seja, com as outras camadas que formam o nosso planeta, tá? É a camada mais extensa, está em contato com as outras duas, a crosta e o núcleo. Tudo bem? Bom, o manto ele é rico principalmente, né, em magnésio e ferro e se divide em três partes, tá? Três áreas que nós chamamos. A primeira delas, ok? De cima para baixo é um manto superior. Ele envolve a astenosfera e está em contato direto com a crosta, ok? O que é a astenosfera? Vamos indicar aqui embaixo, tá bem? Então vocês viram que acabou de aparecer ali o recorte, crosta e manto superior, ok? Então o manto superior ele envolve a astenosfera e está em contato direto com a crosta, ou seja, ele está encostando na crosta. A astenosfera, que a gente acabou de mencionar, ela é formada a partir de um derretimento parcial do magma, tá bem? Ou seja, do material que forma o manto superior, ok? E ele pode atingir a superfície terrestre nas erupções vulcânicas, momento então em que ele é chamado de lava. O magma é quando ele está dentro da Terra, lava é quando ele atinge a superfície da Terra a partir de uma erupção vulcânica, tá? Então tá aí a astenosfera logo abaixo do manto superior, tá certo? E nós temos, para finalizar, o manto inferior. Okay? O manto inferior ele tem como característica o seu estado sólido e segue logo abaixo da astenosfera. Tudo bem? Então, se vocês observarem aí, neste recorte que eu fiz para vocês, nós temos, tá bem? Crosta, manto superior, astenosfera e manto inferior. Ok? Muito bem. Seguindo. Por último, nós temos o núcleo. O núcleo é composto basicamente de ferro e níquel, ok? Ele está dividido em núcleo externo e núcleo interno. Esse núcleo interno, por sua vez, ele tem como característica o seu estado sólido. Não é confirmado, mas nós dizemos, né, acreditamos que o núcleo ele tem um sentido de rotação, ok? Ele não está parado ali dentro da Terra, ele está em movimento, e o sentido de rotação do núcleo interno é o oposto, ou seja, ele gira no sentido contrário ao sentido de rotação da Terra. Então a Terra gira para um lado, o núcleo interno gira para o outro. Isso faz, né, acredita-se que isso seja responsável pela criação do campo gravitacional
na superfície terrestre, motivo pelo qual está todo mundo aí sentado nas suas cadeiras ouvindo o que eu tenho para falar e não aí flutuando pelo quarto juntamente com todas as outras coisas, tá certo? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido essa parte das camadas da superfície terrestre, tá bem? Continuando. Dando sequência a esses assuntos, a gente trabalha agora a teoria da deriva continental, tá certo? O que é a teoria da deriva continental? Em 1915, o Alfred Wegener ele vai formular a hipótese de que os continentes se movimentavam pela crosta terrestre, tá bem? Mais ou menos aí do jeito que vocês estão vendo nesse esquema que apareceu para vocês, ou seja, os continentes estavam todos juntos formando um único continente chamado Pangeia. Essa Pangeia começa finalmente a se separar, formando dois grandes continentes chamados Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. A Laurásia e a Gondwana continuam a se fragmentar e aí vocês percebam que ela começa a dar forma à atual superfície terrestre, até que finalmente nós atingimos a configuração atual da superfície do nosso planeta. Nem sempre foi assim, nem sempre vai ser, ok? Segundo essa teoria, esses continentes continuariam a se movimentar, tá bem? Bom, de onde o Alfred Wegener tirou essa hipótese de que os continentes se movimentavam pela crosta terrestre? Ele utilizou, ele tirou essa hipótese a partir de observações morfológicas, o que fez com que ele pudesse elaborar esses argumentos morfológicos, tá bem? Se vocês observarem exatamente nesse ponto que apareceu aqui para vocês, nós temos a fragmentação entre o continente sul-americano e o africano, ok? Até atingirmos finalmente a configuração atual. Okay? Então, se nós olharmos a borda do continente sul-africano, especificamente o litoral brasileiro, e a borda do continente africano, nós vamos reparar que elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Tá bem? Então, observando esses contornos dos continentes, não só esses, mas principalmente, o Alfred Wegener olhou e falou: esses continentes um dia estiveram juntos. Tá bem? Então, foi daí que ele falou: bom, se eles têm esse formato e um dia eles estiveram juntos e hoje eles estão separados, é porque esses continentes então se movimentaram pela crosta, ok? E o outro argumento que o Wegener usou foram os argumentos paleontológicos, a partir de observações paleontológicas que ele fez. Quais? Ele pegou fósseis de animais e de plantas recolhidos em diversos continentes. Se vocês observarem aqui, ó, nessa imagem que apareceu para vocês, tá bom? Esses fósseis de animais e de plantas foram recolhidos em continentes que hoje estão separados por oceanos. Eram animais terrestres e plantas, cujo esporo não vai percorrer um oceano de distância para poder brotar do outro lado. Então ele, a partir disso, falou: bom, se esses animais transitavam entre continentes que hoje estão separados por oceanos, significa que um dia esses continentes estiveram grudados ou próximos o suficientes para que esses animais ou os esporos dessas plantas percorressem ou atingissem essas duas áreas. Tá bem? Tudo certo? Seguindo então. A teoria da deriva continental, ela vai ser substituída por esta que eu vou apresentar para vocês agora, que é a teoria da tectônica global ou teoria da tectônica das placas, tá bem? Ela foi uma construção elaborada a partir do fato de que a crosta oceânica, outro componente da crosta, tá? Lembrando que nós falamos lá atrás, a crosta é formada pela crosta terrestre e pela crosta oceânica, também se movimentava, tá bem? E essa movimentação da crosta oceânica era causada pelas correntes de convecção existentes na astenosfera. O que são as correntes de convecção? As correntes de convecção, elas como se fossem correntezas, ok? Que fazem esse movimento circular, mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, nesse esqueminha, passando pela astenosfera e atingindo aí o manto superior, ok? Então, essas correntes elas ficariam fazendo este movimento. E ao fazerem este movimento circular, esse movimento convectivo, essas correntes forçariam a movimentação de toda a crosta terrestre, ok? E não apenas dos continentes, como o Wegener havia falado lá atrás, tá bem? Então,
as correntes convectivas que acontecem na astenosfera, ou seja, este movimento circular que acontece, ele vai fazer com que a crosta terrestre, dividida em placas tectônicas, ela se movimente. Tudo bem? Bom, essa constatação revelou que a teoria da deriva continental que nós falamos lá atrás, ela era imprecisa, ok? Uma vez que toda a superfície terrestre se movimentava e não apenas os continentes, que nem eu acabei de dizer para vocês que foi a hipótese levantada pelo Wegener. Tudo certo? Conseguiram entender essa parte? Então vamos seguir. Bom, então, para a gente fechar este assunto, a teoria da deriva continental, que nem eu disse no comecinho desse slide, foi finalmente substituída pela teoria da tectônica global ou teoria da tectônica de placas. Tá certo? Seguindo. E aí, falando de placas tectônicas e falando de correntes convectivas que fazem com que essas placas se movimentem, nós agora vamos descrever os movimentos feitos por essas placas tectônicas em seus limites. Ou seja, no contato com outras placas tectônicas, quais são os movimentos que cada uma dessas placas, não exatamente cada uma das placas, mas de maneira geral, quais são os movimentos que elas podem desenvolver. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer é o seguinte: é nesse limite entre as placas que ocorrem a maior intensidade de atividades geológicas do planeta, tá certo? Responsáveis pela erupção de vulcões e pelos abalos sísmicos que nós chamamos de terremotos, tá bem? Bom, começando, quais são os tipos de movimentos que as placas tectônicas podem desenvolver? As placas tectônicas, elas podem desenvolver o seguinte movimento: divergente ou construtivo. O que é o movimento divergente ou construtivo? É o movimento de separação entre as placas, ou seja, quando duas placas tectônicas ou mais, elas percorrem sentidos opostos umas às outras, e é o que o esqueminha está mostrando para vocês ali, ó, nessas setinhas indo em direções opostas. Outro movimento que as placas tectônicas podem desenvolver é o movimento convergente ou destrutivo, tá bem? O que é o movimento convergente? É quando as placas deslocam-se uma em direção à outra, tá bem? Chamamos de destrutivo, por quê? Porque esse movimento vai provocar o choque entre essas placas, tudo bem? Uma colisão entre elas. Então imaginem vocês grandes massas de rocha colidindo uma contra a outra, tá bem? Já conseguem imaginar o que deriva disso, né? Abalos sísmicos, erupções vulcânicas. Então por que o divergente é chamado de construtivo? Porque a partir do movimento divergente nós temos a formação de partes da crosta. O magma ele vai acabar ficando exposto quando essas placas se separam, e aí nós temos a solidificação dele e aí então a formação dessas cadeias, tá certo? Continuando. Então, movimento divergente é o que o esqueminha de vocês está mostrando aí, ó, as duas setas indo em sentidos, no mesmo sentido que provoca a colisão entre elas, tá bem? E aí, o último desses movimentos é o movimento conservativo ou transformante, tá? Esse movimento é quando as placas tectônicas, elas deslizam lateralmente uma sobre a outra, ou seja, elas raspam, ok? Isso vai acontecer ao longo de uma falha, de uma fenda entre essas placas tectônicas, tá certo? E é o que o livro de vocês e o esqueminha está mostrando aqui, ó. Vocês têm ali a falha, ok? Da placa tectônica, e aí que acontece esse movimento que nós chamamos de movimento transformante ou conservativo, tá bem? Por que conservativo? Porque ele não vai provocar alterações, tá bem? No relevo, igual os outros provocam, tá bem? Surgimento de cadeias ou o choque entre as placas tectônicas, tudo bem? Ele vai apenas promover esse contato entre as placas. Tudo bem? Tranquilo? Então, dando sequência, a gente descreve finalmente, ok? Para encerrarmos esse assunto, que nem nós já adiantamos, as consequências desses movimentos
das placas tectônicas. Então, a primeira grande consequência que nós destacamos são os terremotos. Então percebam vocês aqui que são duas placas, no caso do exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana. A placa de Nazca é aquela que fica ali nos nossos vizinhos andinos, Peru é um deles, e a placa sul-americana onde está o Brasil. Essas placas, elas têm um movimento que nós chamamos de movimento convergente, ou seja, elas se chocam, tá bem? Percebam que elas estão indo para a mesma direção, e o choque entre essas duas placas é um dos responsáveis, né, pela criação do que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, tá certo? E também pelos terremotos que acontecem nessa região. Por quê? Porque o choque entre duas placas tectônicas, ele tem um hipocentro, que é o local do contato entre elas, onde houve o choque, e esse choque ele vai se propagar para a superfície terrestre, onde nós temos aí o epicentro, que é o ponto onde essa força do choque vai se concentrar, ela vai ser mais forte. Tudo bem? Esse choque ele vai se espalhar pela superfície terrestre e o que provoca os tremores. Tá bem? Temos também a tsunami. Imaginem vocês que o encontro entre essas placas, ok, acontece no fundo do mar. A falha entre as placas tectônicas e o hipocentro ele está debaixo, né, do oceano, lá na crosta oceânica, tá bem? E neste contato entre as duas placas, uma placa ela vai subir sobre a outra no mesmo jeito que vocês estão vendo aí no esquema. Quando há o contato e uma placa faz isso daqui, ela empurra a água, empurra toda a coluna de água que está sobre ela, e aí essa água então, absorvendo toda essa força do impacto e desse empurrão que a crosta deu, ela vai percorrer as águas, ela vai transmitir essa força e vai chegar até os continentes com uma força aí devastadora e destrutiva, ok? E para fecharmos, nós temos o vulcanismo ou as atividades vulcânicas, que também acontecem como resultado do movimento entre as placas tectônicas. Observem vocês aqui nesse esqueminha que eu apresentei para vocês, vocês têm duas placas realizando o mesmo movimento convergente, ok? E nesse encontro entre as placas há uma pressão feita sobre a astenosfera, onde nós encontramos ali a camada, né, que está em contato direto com o manto superior, onde nós encontramos o magma, e nessa pressão feita pelo choque entre as placas sobre a astenosfera, nós temos aí esse material que forma o manto superior, esse magma sendo pressionado e empurrado para a superfície, ok? É onde nós temos então a erupção vulcânica. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse assunto, lembrando, né, que nós estamos falando aqui de erupção vulcânica dentro da crosta é magma, uma vez que ele é empurrado, né, para fora com força, ele passa a se chamar de lava, ok? Essa diferença de denominação é porque a composição desse material muda. Imagine vocês que dentro da Terra ele está sob grande pressão e temperatura, e uma vez que ele é expelido, as condições de pressão e temperatura mudam, então a composição do material ela vai mudar, não a composição, mas a organização desse material, a forma desse material ela vai mudar, então aí a mudança do nome, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse assunto, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, tá bem? Qualquer dúvida que surgir dentro disso, podem me procurar, fiquem à vontade. Agradeço a participação de vocês, agradeço a paciência, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.